boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa espírita do Recanto de Luz. Bom, primeiramente eu vou pedir para desligar o celular, eu vou colocar no silencioso, porque é muito importante o silêncio para a nossa tarefa de hoje. Agradecer as doações. Muito obrigada pelas doações. Em nome do APS, estou agradecendo. O passado foi entrega, estava muito bom. E eu peço que continue, né? Que nós precisamos todos os meses entregar esses alimentos para essas famílias. Agora são 70 famílias que a gente atua aqui na casa. E pedido também para o nosso brechó, que as doações do brechó, de tudo, de roupas, acessório de casa. Então, ajuda também as roupas com os nossos atendidos. A gente também doa para eles e vende no brechó para o dinheirinho ajudar na casa, né, em toda a manutenção da casa. Até nos alimentos também, quando não preenche a quantidade de ser doada, a gente compra com esse dinheiro que a gente arrecada dentro do brechó. E vamos agora orar para os nomes que foram colocados dentro das caixinhas, desencarnados e encarnados. Quem não colocou o nomezinho ali, pode mentalizar a pessoa que está em casa, onde está, às vezes no hospital, né? Precisando de prece, de oração. Então, mentaliza a pessoa. Vamos fechar os olhos, quem quiser pode fechar. Vamos orar por nós também, todos aqui, que estão nos seus lares, também nos assistindo pelo canal do YouTube, também vai receber as mesmas intenções. Senhor Jesus, Divino amigo, auxilia-nos a aceitar como somos, com a consequência de que devemos melhorar sempre. Que não nos acomodemos em nossos erros e deficiências, mas nem tampouco nos deprimamos ante a própria realidade. Estamos nos esforçando para te seguir a passos vacilantes, é verdade, mas estamos. Já não somos mais o que éramos. Não mais nos comprazemos com outrora, com o mal que existe em nós. Incomoda-nos, Senhor, a constatação da nossa própria incapacidade de amar. Não nos deixe, todavia, esmorecer em nosso esforço por renovação. O trabalho é a nossa oficina de luz. Possibilita-nos real aproveitamento do tempo que nos concedestes. Não mais queremos viver nos enganando, transferindo culpas e responsabilidades. Que assim seja. Agora vamos ouvir com atenção a exposição da nossa amiga. Uma boa noite a todos. Sintam-se todos bem acolhidos pelo nosso recanto de luz, que desde a hora que a gente chega no portão do recanto, tem alguém já nos aguardando para nos envolver e na nossa intimidade saber nos ajudar naquilo que nós estamos necessitando. Basta que nós estejamos aqui conectados. É só uma ligação, né, que nós estamos sendo atendidos todo o tempo que aqui estamos. Hoje, nós continuamos estudando o livro Jesus no Lar, de Chico Xavier, ditado pelo espírito de Neo Lúcio. O capítulo é o 26. Eu achei um tema muito bom, pelo menos assim, para se estudar e se entender muita coisa que cabe a todos nós aqui no dia a dia. É o valor do trabalho. Eu vou começar lendo o que é pequeno, como naquela época, né, Jesus se reunia com os seus discípulos, como se eles fossem fazer um evangelho, fazer uma conversa, né, para alguns esclarecimentos. O mestre sempre dava. E num desses encontros, que normalmente eram na casa de Simão Pedro, foi colocado dessa forma. Filipe, velho pescador de Cafarnum, enlevado com as explanações de Jesus sobre um texto de Isaías,
passou a comentar a diferença entre os justos e os injustos, de maneira a destacar o valor da santidade na terra. O mestre ouviu calmamente e, talvez para prevenir os excessos de opinião, narrou com bondade. Certo fariseu, de vida irrepreensível, atingiu posição de imenso respeito público. Passava dias inteiros no templo, entre orações e jejuns incessantes. Conhecia a lei como ninguém. Desde Moisés aos últimos profetas, decorava os mais importantes textos da revelação. Se passava nas ruas, era tão grande a estima de que se fizera credor, que as próprias crianças se curvavam reverentes. Consagrara-se ao Santo dos Santos e fazia vida perfeita entre os pecadores da época. Alimentava-se frugalmente, ou seja, maneiradamente comia o necessário para viver. Vestia túnica sem mancha e abstinha-se de falar com toda pessoa considerada impura. Acontece, todavia, que, havendo grande peste em cidade próxima de Jerusalém, um anjo do Senhor desceu, prestimoso a socorrer necessitados e doentes em nome da divina providência. Necessitava, porém, das mãos diligentes de um homem, através dos quais pudesse trabalhar, apressado em benefício de enfermos e sofredores. Lembrou-se de recorrer ao santo fariseu, conhecido na corte celeste por seus reiterados votos de perfeição espiritual. Mas o devoto se achava tão profundamente mergulhado em suas contemplações de pureza que não lhe sobrava o mínimo espaço interior para entender qualquer pensamento de socorro às vítimas da epidemia. Como cooperar com o emissário divino nesse setor que evitava menor contato com o mundo vulgar, classificando em sua mente como o vale da imundície? O anjo insistia no chamamento. Contudo, a peste era exigente e não admitia delongas. O mensageiro afastou-se e recorreu a outras pessoas amantes da lei. Ou seja, aqui, o anjo que desceu, ele estava tentando buscar alguém religioso, que acreditava em Deus, que acreditava na caridade, que achava praticar a caridade. Nenhuma, entretanto, se julgava habilitada a contribuir. Ninguém desejava arriscar-se na peste, ajudar as pessoas, os necessitados. Instando pelas reclamações do serviço, o enviado de cima encontrou o antigo criminoso, que mantinha o propósito de regenerar-se. Através dos fios invisíveis do pensamento, convidou-o a segui-lo. E o velho ladrão, sinceramente transformado, não hesitou. Obedeceu ao doce constrangimento e voltou-se sem demora, com a espontaneidade da cooperação robusta e legítima ao ministério do socorro e da salvação. Enterrou cadáveres insepultos, improvisou remédios adequados à situação, semeou o bom ânimo, aliviou os aflitos, renovou a coragem dos enfermos, libertou inúmeras criancinhas ameaçadas pelo mal, criou serviços de consolação e esperança, e com isso conquistou sólidas amizades no céu, adiantando-se de surpreendente maneira no caminho do paraíso.
Os presentes registraram a pequena história entre a admiração e o desapontamento. E porque ninguém interferisse, o senhor comentou em seguida, a longo intervalo: a virtude é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar-se à maneira de joia rara sem proveito. Se o amor cobre a multidão dos pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia dos anjos, antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste convívio. E reparando que os ouvintes se retraíam no grande silêncio, o senhor encerrou o culto doméstico da Boa Nova, a fim de que o repouso trouxesse aos companheiros multiplicadas bênçãos de paz e meditação sobre o firmamento pontilhado de luz. Ou seja, nós sempre procuramos ajuda àquelas pessoas que nós acreditamos que estão no caminho da caridade, no caminho do bem, aquelas pessoas que estão se preparando e se propondo a isto. Mas aqui deu para a gente entender perfeitamente que isso não era uma coisa que vinha de dentro. Porque se ela viesse de dentro, ele prontamente... Agora, o criminoso, que ele conseguiu perceber, ele estava sinceramente arrependido das coisas que tinha feito e queria uma forma de se regenerar. E foi-lhe dada a oportunidade. E, pelo visto, pelo que lemos aqui no texto, muito bem sucedido. Né? Então, é para a gente ver que ser espírita ou ser de qualquer outra religião não nos dá nenhum atestado de que somos melhores ou que fazemos o melhor. Deveríamos fazer o melhor, porque é para isso que nós viemos para cá. Para estudar, evoluir, compreender e praticar. Mas, infelizmente, ainda não estamos assim, com todo esse empenho. Então, como o título do nosso trabalho, hoje, é até meio redundante, né? É o valor do trabalho. E eu vou começar com a lei do trabalho, que está no Livro dos Espíritos, na questão 674, que diz o seguinte: a necessidade do trabalho é lei da natureza? O trabalho é lei da natureza. Por isso mesmo que constitui uma necessidade e a civilização obriga o homem a trabalhar, mas porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. A 675. Por trabalho só se deve entender as ocupações materiais? Não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Por fim, a 676. Por que o trabalho se impõe ao homem? Por ser consequência da sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação, mas é sempre um trabalho. Ou seja, ninguém consegue viver sem trabalho, né? Muitas vezes as pessoas entendem trabalho simplesmente quando a gente tem um serviço, um emprego, como assim dizer. Enquanto que existem várias maneiras de nós trabalharmos. Nós aqui agora estamos trabalhando. Nesse momento. Estamos exercendo o trabalho. Nos dias de hoje tem muito, mas muito trabalho.
Basta que a gente esteja disposto a trabalhar. Sem pensar em nenhum tipo de recompensa, né? Porque no momento que eu... Estou falando isso em termos de trabalho voluntário, por favor, né? Ninguém tem que trabalhar de graça nas suas empresas, nos seus empregos. Porque se nós viermos trabalhar com segundas intenções, principalmente dentro de uma casa espírita, nós já estamos começando totalmente errados. A gente aqui tem mania muito de brincar, às vezes, quando a gente faz alguma coisa, que já estou ganhando bônus hora. Né? Enquanto que eu tinha que agradecer muito por ter tido mais essa oportunidade desse trabalho. Será que realmente sabemos por que reencarnamos aqui nesse planeta? Neste plano? Estaremos nós cumprindo com o nosso planejamento? Aquele que a gente faz antes de reencarnar, a tudo aquilo que a gente se propõe, que a gente se determinou lá do outro lado, que é tão fácil, as coisas ficam tão claras, que a gente faz um planejamento para mim resgatar tudo aquilo das outras vidas. É óbvio que nós não estamos cumprindo com tudo. Senão nós nem estávamos mais aqui. E será que nós estamos fazendo tudo aquilo que nós realmente podemos fazer? Aqui neste plano, tudo depende somente de nós. Não botemos empecilhos ou obstáculos, né? Porque se eu quiser trabalhar, tem trabalho. Ninguém foi chamado ao mundo aqui para ficar de braço cruzado, vendo a vida passar. Como se diz, né? Tu não veio a passeio. Nenhum de nós veio a passeio aqui. Nós viemos para cumprir algumas tarefas. Tomara que pelo menos alguma daquelas que a gente se programou, a gente possa estar cumprindo. Reclamamos sempre dos nossos salários. Agora eu estou falando de emprego material. Achamos que somos injustiçados. Trabalho muito, ganho muito pouco. Aí começamos a tarifar o nosso trabalho. Pelo que eu ganho, eu faço demais. Aí resolvi tomar uma decisão na minha vida. A partir de hoje, eu vou fazer só aquilo que eu acho que é justo ao salário que eu ganho. Fora isso, não. Bati meu pontinho e deu. Mas isso não se dá só aos empregos. Isso se dá nas casas espíritas e noutras religiões. Eu trago sempre para a casa espírita porque é aonde nós estamos comentando. Dizemos que trabalhamos demais e não somos reconhecidos. Então, tomamos a decisão que só iremos fazer aquilo que está de acordo com o que achamos que seja justo na nossa visão. Na nossa visão. Enquanto muitos que têm trabalho e que reclamam, tem tantos outros que dariam tudo para ter aquele trabalho. Mas nós somos eternamente insatisfeitos, nós estamos sempre reclamando. Na realidade, devíamos ser eternamente gratos por termos oportunidade do trabalho. Não importa se ele é remunerado ou não. Se faz necessário para que possamos viver, pagar nossas contas, né? Comprar comida, pagar as contas que esse mundo material que nós vivemos nos exige. Então, nós precisamos de dinheiro. E o trabalho voluntário é aquele que nos ajuda na nossa evolução moral e espiritual. Que é muito difícil. Aqui, o grande propósito é sempre de servir, mas com boa vontade. Nós temos que aprender
que devemos ser e não querer só ter. Agora é que eu vou tocar na ferida. Quando nós voluntariamos numa casa espírita, aceitamos o trabalho, me prontifico que vou começar a trabalhar. No início ficamos maravilhados com o trabalho. Por isso que eu tenho uma amiga que diz assim para mim, sempre desconfia daquele que se candidata a fazer tudo. E é uma grande verdade. Mas muitas vezes, com o tempo, pensamos, por que eu estou aqui perdendo meu tempo? Me incomodando com coisas que eu nem concordo que a casa coloca que a gente deve fazer, se eu não ganho nada. Não, a partir de hoje, a minha tarefa é essa, eu vou entrar só para fazer isso, só vou vir naqueles dias que eu realmente tenho alguma coisa para fazer. Não vem. Ou seja, comecei a botar preço no meu serviço. Comecei a tarifar ele. Somos eternos insatisfeitos, eu repito novamente. Devemos aprender a termos mais gratidão pelas oportunidades que nos são dadas, que não são poucas. Diariamente nós temos várias oportunidades, mas nós estamos tão envolvidos em outras coisas que não nos damos conta das oportunidades que estão ali, ó, aqui do teu lado. Aquele problema que a gente faz de um tamanho que a gente acha que não tem fim, depois, passado algum tempo, com algumas reflexões, a gente vê que ele era desse tamanhozinho, mas nós enxergávamos ele enorme. O trabalho, ele está ao alcance de todos. Mas nós sempre escolhemos muito. E já deveríamos ter aprendido que sempre que somos chamados, é porque estamos prontos para o trabalho. Mas nós queremos escolher tudo de maneira que não atrapalhe a minha vida social. Como que eu vou me comprometer agora todos os sábados? Eu vou vir no Recanto de Luz? Não vou sair mais? Não vou mais à festa? Não vou sair para jantar fora? Não vou fazer nada porque agora eu assumi esse compromisso. Não é justo. Eu tenho que me divertir, eu tenho que aproveitar. Enquanto que se a gente souber dosar, nós podemos fazer de tudo. Mas eu não estou pronto, muitas vezes se diz assim, eu não estou pronto para esse compromisso. Não estou pronto ainda. Não posso aceitar porque eu não vou ser uma boa trabalhadora. Não é que a pessoa não esteja pronta. Ela não quer agarrar a oportunidade que está lhe sendo dada. Porque conforme a gente vai passando o tempo na casa espírita, acho que alguns colegas aqui vão concordar comigo, que a gente vai se envolvendo no trabalho, ele é árduo, ele é bem árduo. Porque não são só flores que a gente vê de um tudo aqui. Mas ele é gratificante. É a melhor recompensa que eu acho que qualquer trabalhador aqui pode ter, de saber que a gente conseguiu ajudar alguém. Que, de alguma forma, nós conseguimos estender essa ajuda a alguém. E a gente tem que entender e colocar em nossas mentes que nós estamos aqui para servir. Seja na casa espírita, seja no nosso lar, seja com os nossos amigos, seja onde nós formos. Nós não devemos querer ser servidos, nós temos que nos colocar a servir, porque nós somos muito acomodados. E sair da nossa zona de conforto é uma coisa difícil. A acomodação é que é complicado, porque nós temos todos os problemas materiais da vida para que eu não possa participar de outras coisas.
que quando a gente começa a se envolver com o nosso trabalho, a gente vê o quanto a gente consegue paz para resolver as nossas dificuldades, que não são poucas, né? Algumas pessoas acham que dizem para nós, mas para ti é fácil, tu é espírita. Não tem nada de fácil, gente. Nós temos os mesmos problemas que todas as pessoas têm. Todas. Não tem nada de fácil. A gente aprende a lidar com a problemática. Essa é a diferença. Todos temos oportunidades. O problema é que muitas vezes colocamos condições para aceitar. Eu até vou trabalhar. Mas se for trabalhar junto, eu não quero. Se o fulano tiver comigo, não vai dar. Isso não é um trabalho voluntário dentro de uma casa espírita. Então, a gente tem que aprender. No momento que eu aceito as regras da casa. Uma pessoa sem trabalho é uma pessoa triste, seja o trabalho que for. Podemos dizer que o estudo doutrinário da casa espírita é uma forma de servir. O passe, a reunião mediúnica, o atendimento fraterno, só de estarmos à disposição da espiritualidade, já estamos servindo, já estamos trabalhando. Inclusive, quando nós dedicamos um pouquinho do nosso tempo para orar por alguém que sabemos que está necessitando, estamos trabalhando, estamos servindo. Então, que a gente, eu acho assim que a gente tem que pensar mais em se colocar mais à disposição do que nós colocarmos empecilhos no nosso caminho, né? Eu gostaria de finalizar com o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, os trabalhadores da última hora, que somos nós aqui, correndo atrás. Por favor. Que diz assim: instruções dos espíritos, os últimos serão os primeiros. O trabalhador da última hora tem direito ao salário. Mas para isso é preciso que a sua boa vontade o coloque à disposição do Senhor. Porque deveria empregá-lo e que seu atraso não seja fruto da sua preguiça ou da sua má vontade. Ele tem direito ao salário porque, desde o alvorecer, esperou impacientemente aquele que finalmente o chamaria ao labor. Ele era trabalhador, mas faltava o trabalho. Se ele tivesse, entretanto, recusado o trabalho a qualquer hora do dia, se tivesse dito, tenham paciência, o repouso me agrada, quando soar a última hora, pensarei no salário do dia. Porque eu deveria me preocupar com esse patrão, que não conheço e não estimo. Quanto mais tarde, melhor. Nestes, meus amigos, não teria encontrado o salário do trabalhador, mas o da preguiça. Então, que possamos sair daqui hoje e refletir se nós estamos pondo ou não, tarifando o nosso trabalho, seja de que ordem for. Que todos tenhamos uma boa noite, um bom domingo e um excelente início de semana. Então, agora, para dar continuidade à exposição da Amado, que estava maravilhosa, vamos orar por trabalho material, e trabalho de servir mais voluntariamente, né? Senhor Jesus, não nos deixe sem a bênção do trabalho honesto, que nos garanta o pão de cada dia.
Que sejamos úteis aos teus propósitos. Se foste humilde carpinteiro em Nazaré, por que recusamos a tarefa simples que nos destina? Que os nossos braços não se cruzem na ociosidade e na indignidade. Indignação sobrecarregando os que lutam para nos sustentar. Sempre haverá algo de nobre a fazer à nossa espera. Não existe moeda que se compare àquela com que nos remuneras. Que valerá mais do que o sorriso de aprovação? Que nunca cessemos de servir, delegando cansaço ou decepção. Dá-lhe, Senhor, uma nova oportunidade. Que assim seja. Que assim seja.